Fala, família PodPay, sejam bem-vindos aí ao nosso episódio 002. É com muito prazer e privilégio que eu saúdo aí o meu amigo Márcio, que fala aí do outro canto do mundo. Como é que você tá, meu amigo? Tudo bom? Oi, Matheus. Bacana, muito legal, hein? Chegamos ao 002 e em grande estilo. Cumprimentando você, cumprimentando aí a nossa audiência, o pessoal que nos acompanha no Brasil e fora dele, como você falou, e hoje trazendo um tema realmente muito especial, principalmente para quem planta e cria no Brasil. É por isso que está aqui ao nosso lado o Alessandro Bianchi, que é vice-presidente de um dos maiores bancos de investimento americano, e hoje vai falar sobre um assunto, né, Matheus, que a gente tem muita curiosidade, que é como o empresário rural brasileiro pode captar recursos no exterior. Alessandro, mais uma vez, é um prazer dividir aqui esse momento contigo para a gente falar diretamente para o produtor rural brasileiro. Seja bem-vindo. Obrigado, Márcio. Obrigado, Matheus. Legal, bacana. Bom, Alessandro, vamos lá. A ideia é sempre a mesma, né? A gente sabe que o Plano Safra, que foi inclusive lançado agora recentemente no Brasil, trouxe aí 364 bilhões em créditos rurais. A gente está até falando de um incremento de 27% para o produtor rural brasileiro, para custeio e comercialização 27 bi e 92 bilhões para investimentos. Mas, Alessandro, mesmo com todos esses recursos e até com o aumento, né, com relação ao último ciclo, a gente sabe que o produtor, na hora de pegar dinheiro para plantar, ele realmente tem muita dificuldade. Não só pela burocracia brasileira, mas também porque é um dinheiro caro. Fora do Brasil, existe expectativa, existem soluções? Márcio, isso aqui é um argumento muito interessante. Então, por isso que a Chatur entrou no Brasil uns 6 anos atrás, ajudando o agro brasileiro e ajudando o fomento de capital no agronegócio brasileiro. Então, tudo aquilo que é referente aos capitais, o mercado de capital, especialmente no agronegócio, se faz no private placement, ou seja, no mercado privativo. E aí temos várias opções que a gente observa. Seja o banco tradicionais, que são os bancos que acostumam trabalhar desde os últimos 40 anos com o agricultor brasileiro, mas isso fomenta na primeira entrada de capital para poder produzir na fazenda. Mas para quanto concerne o capital para alavancar o negócio, a gente tem outros tipos de investimento, tipo fundo de investimento, tipo family office, e isso pode ser seja fundo pensão ou fundo privativo. E aí tem várias formas como esses fundos entram dentro do Brasil. Quando entra no Brasil, pode ser fundo 100% nacional ou fundo com uma participação de estrangeiro que faz uma joint venture com o fundo brasileiro. Muito bem. Bom, Matheus, você que também é do mercado financeiro, e além de produtor rural, a gente lida todos os dias com empresário rural, você não é diferente disso. Tenho certeza que na hora de captar recursos, esse é um grande problema, né, Matheus? Com certeza. Assim, essas linhas subsidiadas do governo são uma mão na roda, né? Assim, os produtores precisam delas, fazem uso delas, mas é como a gente está falando, não só pela burocracia, mas também pela agilidade e também muitas vezes até pela escassez. Então, assim, a gente atua aqui dentro do mercado de capitais também, dessa forma que o Alessandro suscitou. E eu queria entender um pouco mais, Alessandro, como é que vocês fazem essa parte, né, de incorporação no mercado nacional desses recursos advindos principalmente dos Estados Unidos? Então, o que a gente faz? A gente acompanha o fazendeiro assinando um mandato conosco, então a gente é banco de investimento 100%. O primeiro passo é assinar um mandato conosco com o fazendeiro, onde o fazendeiro dá autorização legal para poder representar ele no mercado. Uma vez que temos a autorização legal de representação do fazendeiro no mercado, a gente vai fazer tudo aquilo que chamamos de infomemorando, ou seja, fazer uma apresentação de toda a fazenda, de todo o negócio do brasileiro, de quanto ele produz, e vamos entender e alinhar com eles o objetivo estratégico para poder ir no mercado. Uma vez que vai no mercado, a gente hoje está vendo que o 90% do capital que arrematamos para fazendeiro são capitais nacionais. Isso significa financiamento real por real. Depois, temos fazendeiro
eu diria de um tamanho maior, acima de 30, 40 mil hectares, onde esses tipos de fazendeiros já têm contrato dolarizado, então tem licença para exportação. Aí conseguimos amarrar contrato com investidor estrangeiro, tem fundo específico, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, que investe no agronegócio, desde que o produtor, o fazendeiro, tenha uma receita, uma parte da receita em dólares. Real por real, 90% dos casos são fundos nacionais que têm CNPJ brasileiro. Muito Esse é um bacana. dos caminhos, né, Matheus? Que a gente está vendo aí que o produtor muitas vezes desconhece até o próprio modelo de negócios para alcançar, na verdade, esse tipo de crédito. Agora, ao longo dos anos, já que você citou, Alessandro, esses últimos, média de 6 anos aí do seu banco no Brasil de atuação, qual foi dentro das experiências que você teve, qual foi a maior dificuldade? Onde estava a maior entrave, na verdade, para esse acesso do empresário rural brasileiro? Na burocracia, na questão de ter um banco estrangeiro atrelado, enfim. Qual é a maior dificuldade? Aonde se perdeu o negócio, na verdade, que não saiu exatamente por falta de um dos motivos que você diria que é o mais complicado no Brasil para fazer esse tipo de transação? Vamos dizer que o agronegócio brasileiro, a maioria dos fundos, seja nacionais e internacionais, o Brasil é visto de fora como um país do agronegócio. Sabemos que o agronegócio é responsável para mais ou menos 30% do PIB brasileiro. Então, quando seja estrangeiro quer investir no Brasil, o primeiro setor que ele vai olhar, quando a gente fala de Brasil, não é tecnologia, não é área de real estate, mas é área de agronegócio. Então, a dificuldade do capital não é a dificuldade do capital, seja estrangeiro ou seja capital nacional. A gente tem pelo menos 20 fundos, tá? Aí com base nacional, especialmente na cidade de São Paulo, que trabalham exclusivo conosco, onde a gente trabalha só no agronegócio. A dificuldade principal faz parte na legislação brasileira. A maioria dos fazendeiros são pessoa física. Então, pessoa física, porque paga para uma série de razões menos imposto no curto prazo, mas fica que é mais difícil no longo prazo para estruturar a operação, porque se você tem um CNPJ, pode estruturar uma operação melhor, porque tem um balanço da empresa, tem um DRE, fica tudo declarado, pode ter uma empresa de auditing, então consegue estruturar para escalar o negócio. Vamos dizer que a pessoa física começa o negócio mais facilmente, mas para poder escalar precisa de se estruturar uma holding ou CNPJ. Então a dificuldade é fazer esse fit, esse match entre pessoa física, fazendeiro e fundo institucional. Por isso que a gente vê como banco de investimento, é um dos poucos que faz isso, pegamos o fazendeiro desde o início, estruturamos o fazendeiro, conseguimos, através do nosso pacote, pegar um fazendeiro também, pessoa física, e estruturar o financiamento. Mas o problema principal é na raiz, o mercado fica destruturado por causa da legislação brasileira. Diga lá, Matheus. Poxa, muito bacana. Alessandro, nessa parte, né, de empréstimo, vamos dizer assim, de financiamento em instituições do exterior, vocês têm algum tipo de estrutura, né, de análise de garantias para essas operações? Como é que você tem visto isso? É uma pergunta muito recorrente aqui com os meus clientes. Grande parte do meu portfólio aqui é composto por produtores rurais, e essa análise das garantias é algo que sempre preocupa muito eles. Então, eu queria saber um pouco como é que vocês trabalham nesse sentido. As garantias é o ponto mais principal, tá? Os conceitos, as hipóteses, seja do investidor estrangeiro que do investidor nacional, são a mesma, tá? Eles querem imóvel em garantia, usualmente o tipo de garantia é o terreno rural, é a terra, e a terra é amarrada com o investidor através da AF, alienação fiduciária. Então, o princípio é o mesmo. A diferença é que, quando se fala só de capital estrangeiro, especialmente capital em dólar, porque, na real, tem pouquíssimos fundos europeus que trabalham nisso no Brasil, mas tem vários fundos americanos, um requisito deles, usualmente, é ou empresa CNPJ, com já um DRE, um auditing, um balanço declarado,
e parte da receita em dólares, porque não querem o risco real. Então, por exemplo, se você tem um contrato de exportação, um contrato que tem uma receita em dólares, vamos supor 20 milhões de dólares recorrente que cada ano entra no seu negócio, o investidor estrangeiro faz um tipo de financiamento que pode ser um empréstito direto, um bridge loan, aquilo que se fala, pega em garantia a F das matrículas das terras, então faz toda uma análise, um laudo, a gente faz uma avaliação das matrículas e amarra também no contrato de receivable, ou seja, aquilo que vai receber em dólar, o fazendeiro repassando diretamente para o investidor estrangeiro. Quando se fala agora de investidor nacionais, ou seja, dinheiro emprestado real por real, é puro crédito, então é uma dívida ponte, é um bridge loan, empresta diretamente ao fazendeiro real por real e pega em garantia na F as matrículas das fazendas, analisando naturalmente toda a receita e fazendo um plano para os próximos 3 anos de receita do fazendeiro e lucro. Muito bem, Alessandro. Agora a gente sabe também que um outro cenário que é bastante importante analisado, né, nessa conjuntura toda, quando a gente fala Brasil, Estados Unidos, agricultura americana, agricultura brasileira e as suas particularidades, vamos dizer assim, que são muitas, né? Na verdade, ficaríamos aqui algumas horas, talvez alguns dias falando a respeito desse assunto. A gente sabe que a taxa de juros também é muito levada em consideração nesse momento. Aí a gente tem a taxa de juros do Federal Reserve, que saiu agora no mês de junho de 23, onde o comunicado saiu numa manutenção de juros de 5% a 5,25% ao ano, e, ao mesmo tempo, a gente sabe que essa é uma taxa descolada até da realidade americana, porque é uma taxa de juros alta, não? Sim, é a taxa de juros mais altas dos últimos 30 anos, tá? Falando por que aconteceu isso, Márcio, tá? Basicamente, quando a gente teve a pandemia, foram imprimido 30% da demanda total do dólar desde a criação do dólar, ou seja, o dólar tem mais ou menos 100 anos de idade, tá? E em 2 anos foi produzido 30% dos dólares atuais em circulação. O que isso criou? Isso criou um aumento de inflação, né? Porque é um aumento da oferta no mercado do dólar, tá? Então, o que aconteceu? A Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, para poder fazer também, porque fugiram capital aqui fora dos Estados Unidos, tá? Para poder fazer voltar capital nos Estados Unidos, como é o país também a nível bancário mais seguro ainda hoje do mundo, tá? Aumentaram a taxa de juros. Porque se você aumenta a taxa de juros, qual é a tendência? Que dinheiro da China, dinheiro da Europa, dinheiro da África, dos Emirados, do mundo inteiro, voltam para os Estados Unidos. Porque fica sentado no banco aqui americano e dá uma taxa interessante de juros. Isso também, pela primeira vez na história, nos Estados Unidos, não aconteceu na velocidade que eles queriam, ou seja, voltou parte do dólar, mas não assim como esperava. Isso, para o agronegócio, Márcio, te vou dizer uma coisa, é um ponto positivo. Por quê? Porque quando um sistema bancário como aquele americano começa a ter falhas, os investidores principais, ou seja, fundo pensão, a gente trabalha com a Chator, por exemplo, com famílias da Arábia Saudita, família dos Emirados, família do Catar, uma vez eles colocavam dinheiro aqui nos Estados Unidos. Hoje, essas famílias, também famílias importantes africanas, o que eles querem? Eles querem asset reais. Asset reais são investimento em ouro e investimento em terras. Por quê? Uma coisa é certa, a população no mundo aumenta e a população tem que comer. Então, o investimento no agro é sempre visto um investimento, mesmo tendo a burocracia, mesmo tendo os problemas no Brasil, mesmo tendo problemas de entrada, na dificuldade de entrar dentro do país, é sempre visto como um negócio de preservação de capital. O que significa? Imagina que eu sou um fundo pensão, preciso e tenho sob gestão 20, 30, 40, 50 bilhões de dólares. Não posso alocar todos esses bilhões de dólares só no banco, mas preciso preservação do meu capital. Então, preciso o quê? Asset reais. Quando a gente olha o Brasil, eles não vão investir em real estate, vão investir em agronegócio, em segurar terras. Também porque, estatisticamente, o Brasil, junto aos Estados Unidos, é o país principal de agronegócio no mundo, especialmente na produção de soja, tá? 2 safras, se compara, depois temos como em terceiro lugar a Argentina. Só que tem um porém,
Nos Estados Unidos, aqui, se você pega estatisticamente quanto é a utilização de terras, aqui é 60%. A utilização de terras no Brasil chega a 20%. Então, tem um potencial de expansão muito maior que os Estados Unidos. A nível de produção, em valor absoluto, são a mesma coisa. Mas a nível de escala, o Brasil é muito maior que os Estados Unidos. E Matheus, pegando esse gancho aí, inclusive, do Alessandro, a gente pode fazer uma comparação com a taxa de juros no Brasil, né, com a nossa famosa Selic, aí que o Copom também recentemente soltou aí uma nota mantendo os 13,75% ao ano, e a gente sabe que essa é uma taxa de juros que faz um efeito danado, né, na nossa economia. Nem me diga. E muito relacionado a todo esse contexto de juros, é uma preocupação muito grande também dos produtores que necessitam dessa captação, seja no mercado nacional ou também agora no mercado internacional, é a questão que, assim, de mitigação de riscos, né? Então, até queria entender, Alessandro, como é que vocês aí, nos Estados Unidos, mitigam esse risco, se vocês utilizam algum tipo de ferramenta, como, por exemplo, uma análise climática, uma análise de qualidade de solo, justamente para ter essa mitigação do risco nessas operações. Sim, a análise é feita na produção do fazendeiro, tá? Então, a análise de risco é feita, vou emprestar dinheiro para o fazendeiro, tá? Então, o princípio é o mesmo, a tese é a mesma, tá? Vou emprestar o dinheiro para o fazendeiro, qual é o risco amarrado no negócio? Tenho uma garantia real, que é o terreno, por exemplo, da fazenda, o risco é que ele não consegue pagar. Então, o risco é na precificação da soja, da saca de soja, por exemplo, estamos falando, a gente trabalha com fazendeiros que produzem soja, milho e algodão, tá? Então, é no preço, na oscilação do preço, mas obviamente você amarra o preço com as trading, a revenda das trading, antes de colher na safra, tá? E qual é o nível de produção, qual é o nível de rendimento por hectare daquele determinado terreno. Então, se faz uma análise, por exemplo, histórica, ou seja, nos últimos anos deu uma média de 60, 70 sacas de produção por hectare. Usualmente é uma região com um tipo de chuva de um determinado nível, com um tipo de altitude de determinado nível, ou seja, se faz uma análise do potencial rendimento da terra, porque isso é o meu risco amarrado do negócio. Pouca chuva, não consigo colher o esperado e não consigo repagar o investidor. Alessandro, agora um outro detalhe importante para a gente entender como é que essa mecânica, na verdade, funciona, especialmente quem está nos assistindo e sabe, né, tá começando a entender um pouco de como tudo isso acaba funcionando. Eu vou trazer outros dados aqui econômicos do Brasil para fazer, inclusive, a próxima pergunta para você. Nós tivemos aí uma previsão do IPEA de uma inflação no Brasil, né, via IPCA, de 5,6% para 5,1% para esse ano. Então, assim, uma previsão um pouquinho mais otimista, né, reduzindo um pouquinho, na verdade, essa taxa de juros, que está, digamos, ainda basicamente dentro de uma meta razoavelmente dentro do esperado. E um PIB que deve crescer aí em torno de 2,2% agora nesse ano de 2023. Esses dados econômicos soltados por órgãos oficiais do Brasil, quando batem nos Estados Unidos, por exemplo, na hora de uma negociação bilateral, né, entre esses dois países, esses dados eles têm alguma influência negativa ou positivamente? Vamos dizer que quanto mais o país consegue controlar a inflação, então quanto a inflação mais diminui, tem um fomento no negócio, porque tu imagina, se eu diminuo a inflação, o juro do banco paga menos. Então, a tendência é as pessoas tirar o dinheiro no banco e aplicar em negócio. E também é visto no exterior como mais estabilidade política quando você tem um controle na inflação, tá? Se o índice, por exemplo, do IPCA diminui, isso é bom para ter os financiamentos que foram arrematados nos últimos 2 anos. Por quê? Porque a maioria dos financiamentos, diria o 90% dos financiamentos que são feitos de investidores, seja especialmente nacionais para fazendeiros, são indexados no IPCA, mais um spread. Então, se o IPCA diminui, também os juros pelo fazendeiro, o custo do dinheiro diminui.
Então, isso é bom a ambos os lados, seja para uma visão mais de estabilidade econômica e política no exterior, mas seja também para os atuais credores, porque o fazendeiro arremata dinheiro com um índice do IPCA mais um spread, então se diminui, o fazendeiro tem uma vantagem que o custo do capital dele para a manutenção da fazenda diminui também. Agora, o que é o importante? O importante é a precificação também da saca de soja, da saca de milho, porque, por exemplo, agora tive uma forte diminuição de preço de saca de soja e de milho. Os fazendeiros, imagina, arremataram. É um problema constante hoje que estamos vivendo no Brasil, estamos ajudando muitos fazendeiros. Qual é o problema principal hoje? Eles arremataram um dinheiro com um IPCA que era alto, mais um spread. Só que o preço da soja diminuiu muito. Para pagar de volta esse dinheiro, eles perderam, só nessa jogada, nessa brincadeira, 40%, 50% de receita. Matheus, e a gente sabe, né, que exatamente esse é o desafio do produtor rural, né? A gente está falando aqui do brasileiro, mas sabe que mundial também, apesar, né, há uma distância, uma separação entre os subsídios, né, americanos, do governo americano com o produtor aqui, quanto ao como que o Brasil age, na verdade, com os seus produtores rurais, mas é sempre um grande desafio, né? Ou seja, é um olho no peixe, outro no gato, literalmente. Com certeza. Diante desse cenário, assim, eu tenho uma experiência aqui dentro do Brasil, e eu sempre tive uma curiosidade de entender como esses produtores rurais norte-americanos solucionam essas questões da necessidade de crédito. E como você também tem essa experiência nas duas nações, entender qual que é a principal convergência de atuação. Então, assim, aqui no Brasil, com certeza você tem alguns clientes, aí nos Estados Unidos também, e eu queria saber qual que é a principal diferença dessas demandas que chegam para você, demandas do Brasil buscando dinheiro fora e dos americanos, produtores rurais também. E já fazendo um gancho, parece que agora julho aí é o pico climático, né, da safra norte-americana, então eu queria saber se você teve mais demandas, agora também vislumbrando esse cenário de queda do preço das commodities. Matheus, o princípio é o mesmo, tá? As hipóteses de investimento são a mesma. Então, os investidores procuram ver quais tipos de garantias está amarrada no investimento. Então, porque qual é o risco para o investidor? Vou investir, vou emprestar dinheiro. Qual é o risco que o fazendeiro não paga esse dinheiro de volta? O que eu tenho? O que eu consigo fazer se o fazendeiro não consegue pagar? Então, a gente faz um estudo de viabilidade, tá? Porque o objetivo é o fazendeiro conseguir pegar esse dinheiro, expandir o negócio, porque o negócio em volume, em escala, é um negócio de capital expenditure, aquele, como se fala em inglês, o negócio do fazendeiro. O fazendeiro, para poder crescer, precisa de capital. Quanto mais capital tem, quanto mais ele mitiga o risco, o fazendeiro. Quanto mais cresce, quanto mais possibilidade tem de pagar de volta os credores, tá? Por isso que é um negócio que a gente fala de fomento. As hipóteses são a mesma, tá? Primeiro motor que fomenta a economia, usualmente, na agricultura, nos Estados Unidos, no Brasil. A gente está fazendo um trabalho muito bacana na África. Falei com vários governadores na África, sentei com o presidente do Ghana um mês atrás, por exemplo. Eles têm uma forte produção de cacau bean, têm uma forte produção de algodão. Então, o princípio são os mesmos. É o governo que tem que fazer o primeiro passo para poder fomentar a economia de base do país. Por quê? Porque são os produtos também que o povo consome. São os produtos que chegam na mesa das pessoas. Então, o principal motor tem que ser o governo, que apoia a produção agrícola do país. Feito isso, na primeira fase, a gente tem investidores que procuram retornos mais interessantes, então não vai ser o mesmo dinheiro de fomento que vai dar ao governo, são investidores que têm também uma adversidade maior ao risco, então vão financiar atividades que são também alavancadas, que são esticadas, que, por exemplo, também banco não financiariam, mas procuram também um maior risco, um maior retorno.
mas a hipótese é a mesma. O princípio é o mesmo. Agora, Alessandro, já que o Matheus entrou nesse assunto, a gente sabe que, por exemplo, o Congresso americano criou o crédito rural lá em 1916, 1917, mais ou menos. Depois, um pouco mais para frente, em 1923, veio os chamados bancos intermediários, né, federais, especialmente de crédito. Aí, um pouco mais para frente, veio também as associações de crédito para a produção, aí foi um pouquinho mais para frente, talvez uns 10 anos, lá para 1933, né, mais ou menos. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que o conjunto de formação do sistema de crédito rural, né, o Farm Credit System, na verdade, ele é muito mais eficiente na América do que em outros países. Mesmo a gente também sabendo que nos anos 80 houve um endividamento do produtor rural americano fenomenal, ou seja, estratosférico. Chegou na casa aí dos 82 bilhões de dólares, mais ou menos. E mesmo assim, hoje, o modelo de subsidiar o produtor aqui na América, ele é muito mais vantajoso se compararmos com o Brasil, por exemplo. Márcio, não esqueça que os Estados Unidos, historicamente, foi sempre o país principal em produção, por exemplo, de soja. Agora, o Brasil, nos últimos anos, chegou ao nível dos Estados Unidos, mas historicamente a gente sempre tinha Estados Unidos no primeiro posto, no primeiro lugar. É só você analisar quais são as empresas hoje, as maiores trading do mundo hoje. Quais são? São americanas. Cargill, maior trading do mundo. Mais de 150 bilhões de receita. É americana, de Minneapolis. Então, assim, o negócio nos Estados Unidos, o agronegócio nos Estados Unidos, foi sempre o primeiro país no mundo. Então, tive sempre um fomento, uma estruturação aqui, da parte da política americana, para o agronegócio americano. E aí, Matheus? Não, é muito interessante. Eu tô vendo que a dinâmica, né, tanto aí nos Estados Unidos como no Brasil é muito semelhante. Então, a gente também atua ali com alguns fundos de investimento, com os principais bancos. Acredito que há uma similitude muito grande das operações. E já fazendo esse gancho com essa comparação, que, querendo ou não, é bem parecida, eu queria entender se também o tema ESG está muito forte aí nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil, tanto o mercado de capitais como os próprios produtores rurais vêm se preocupando com essa temática, né? Então, por exemplo, as instituições norte-americanas estão preocupadas no mercado de crédito de carbono. Vocês estão atuando, você vê as instituições norte-americanas atuando nesse segmento também aqui no Brasil? Como é que está funcionando tudo isso daí? Matheus, gostei muito dessa pergunta, porque, na real, é um projeto que a gente está fazendo A gente não combinou, né? Então, você vai saber agora, é um projeto que a gente está fazendo, porque a temática de crédito de carbono é um tema que todo mundo quer. Nós estamos, vou falar pela primeira vez aqui na podcast, ainda ninguém sabe no mercado, estamos estruturando um fundo, só que o fundo vai trabalhar com a maioria dos fazendeiros, se entra em determinado parâmetro. Vamos a ter uma rentabilidade na reserva da fazenda do fazendeiro, que hoje não tem rentabilidade nenhuma para o fazendeiro. Ajudamos o fazendeiro a estruturar, homologar a área da reserva. Vamos ter também uma antecipação de custo para poder fazer isso. Estruturamos a reserva da fazenda do fazendeiro, colocamos um crédito de carbono nessa reserva e revendemos o crédito de carbono. Hoje, o que está acontecendo no Brasil? Tá? Hoje no Brasil está acontecendo isso, que ainda não é obrigação de todas as empresas, mas talvez vai passar um projeto-lei, tá, que já foi proposto, onde vai ter obrigação que cada empresa tem uma área de ecossustentabilidade, então tem que comprar crédito de carbono, e aí a gente está fazendo um trabalho já junto com os fazendeiros para poder estruturar isso. Maravilha. A gente não combinou, mas como a temática é muito pautada aí, não tinha como a gente não conversar sobre isso. Todo esse contexto que você está falando é no Brasil. Mas e aí nos Estados Unidos? Tem algum movimento nesse sentido também?
nos Estados Unidos tem movimento, especialmente também alguns investidores que compram crédito de carbono são americanos, tá? E tem um movimento nos 3 países, na real. África, Brasil e Estados Unidos, tá? Não é só Estados Unidos, também temos um movimento forte na África em produção de crédito de carbono, tá? Então, assim, naturalmente, cada região tem as regras deles. Então, para poder pegar um crédito, você tem que sempre amarrar, homologar na área. No Brasil, porque a gente trabalha 90% no Brasil, como os fazendeiros brasileiros, tem determinada característica para fazer a homologação na reserva da fazenda do fazendeiro, tá? Então, assim, uma vez que tu faz a homologação, entra em determinado parâmetro, você consegue amarrar um crédito naquela área homologada e revender esse crédito no mercado. No mercado, falo no mercado, não é só o mercado brasileiro, tá? A gente poderia vender esse crédito no mercado internacional. Temos, por exemplo, empresas na área de blockchain, na área de Web 3.0, que estão até tokenizando o crédito amarrado naquela reserva e distribuindo no mundo inteiro, porque um token amarrado naquele crédito pode receber dinheiro em, por exemplo, dólar digital, vindo do mundo inteiro. Então, é um mercado internacional interligado, tá? Porque no futuro, qualquer multinacional, que hoje os únicos players são multinacionais que estão vendo isso. Mas dependendo do projeto lei que vai passar, também as empresas do middle market têm que olhar para começar a se estruturar para comprar crédito de carbono, tá? E olha que interessante que você está falando, viu, Alessandro? Porque uma das coisas que a gente tem percebido no Brasil e que sempre tem entraves, tem até recursos muito interessantes, eu diria, mas novamente a burocracia brasileira é um grande, né, impeditivo, eu diria, nessa ordem, é o Plano ABC. O Plano ABC, que também é lançado aqui no país e que contempla, entre outras coisas, né, o crédito de carbono, ele sempre tem recursos que estão disponíveis e que sobram lá no final das contas, porque eles não são acessados. Não são acessados porque eles não são conhecidos, porque não conhecem as regras e porque também muita gente tem uma desinformação a respeito desse assunto. Então, por isso que é muito importante, na verdade, você trazer o que o mundo, como que o mundo está vendo, na verdade, e de que forma está vendo esse que é um dos assuntos que faz parte da agropecuária mundial, na verdade, né? Sim, é um dos assuntos mais atuais, esse de crédito de carbono, dos últimos anos, do último ano, na real. Então, assim, tem fundo, a gente fez um trabalho, inclusive, de fomento no Brasil, querendo estruturar, querendo antecipar essa demanda do crédito de carbono, querendo estruturar fundo. Ainda estamos nas primeiras fases. Tem fundos que estão vendo isso como estratégia no 2024, 2025, 2026. Nós estamos trabalhando como fundo nosso parceiro, estamos já estruturando esse trabalho, estamos querendo começar esse trabalho no máximo final do 2023, sendo estruturado para poder já homologar áreas de fazendeiro e para poder amarrar o crédito de carbono na reserva da fazenda e poder vender internamente esse crédito. Então, estamos antecipando o mercado de pelo menos 2 anos. Mas uma área que todo mundo vai olhar daqui a 2, 3 anos, se vamos falar sobre isso, todo mundo está olhando isso já. Absolutamente. Agora, a gente sabe também, Alessandro, que como você transita nessa área agropecuária, né, especialmente aqui no Brasil, mas também em boa parte do mundo, conta algum case sem nomes, né, aqui para a gente sobre alguns casos inusitados, na verdade, que vocês conseguiram com a sua experiência e o time, né, do banco especialmente, destravar, na verdade, algo que foi muito diferente assim do que você já tenha passado e que tenha acontecido aqui no Brasil. Só para que a gente tenha uma noção de como as coisas por aqui elas são realmente muito importantes, muito grandes. O mundo inteiro está de olho no Brasil, porque o Brasil alimenta mais de 160 países, exporta para mais de 160 países, é um celeiro do mundo, é preocupante aos olhos de todo mundo, né? Ou seja, porque a gente precisa entender que há uma importância muito grande da agropecuária brasileira, mas aconteceu ao longo desse período, desse tempo, algo nesse sentido, né? Do ponto de vista financeiro, já que a gente está falando literalmente de recursos e de dinheiro,
que vocês conseguiram fazer, ou que você soube que foi possível fazer, mas que só com a ajuda de fora é que efetivamente as coisas aconteceram? Então, na realidade isso acontece quase semanalmente, tá? Porque é um negócio onde tem muito capital, tem muitas despesas, mas é completamente desestruturado ainda. Por quê? Por causa da legislação brasileira, que todo mundo começou, fazendeiro, se você pega fora das empresas grandes brasileiras, tá? Fora, não quero fazer nome, mas fora das maiores produtoras de soja, fazendeiro médio é um fazendeiro que tem 4, 5, 6, 7 hectares de produção, vamos dizer. Então, são todos fazendeiros que a fazenda é pessoa física, gestão familiar, trabalham com o contador local, tem cada membro da família que fica na fazenda, e vira um negócio que é muito importante para a economia, com gestão familiar, sendo que no nome de uma pessoa física. Então, não nasce estruturado. Vai se estruturar depois, essa é a maior dificuldade. Então, assim, tem, por exemplo, a gente já vendeu fazenda para fundos americanos, onde os americanos, por exemplo, não entendiam por que para transferir uma matrícula demora tanto assim. Porque, por exemplo, você tem uma fazenda, às vezes as matrículas são em vários municípios. Eu me lembro uma anedota que uma vez a gente tinha vendido a fazenda, tinha feito todo o negócio, e aí tinha que liberar uma matrícula, tá? Que na real é a matrícula do confinamento da fazenda, e tinha que ter uma assinatura dos outros fazendeiros que estavam perto do confim dessa fazenda, onde terminava o confinamento esse, tá? Terminamos, fomos no cartório, mandamos o advogado, o cartório se esqueceu de falar que todos aqueles fazendeiros que estavam no confinamento e eram casados precisavam também da assinatura da esposa. Então, isso aqui, por exemplo, travou uma operação feita, multimilionária, de multimilhões de dólares, por alguns meses. Então, assim, os americanos não entendem, às vezes, esse tipo de coisa que a gente acompanha todo o processo. Mas tem várias histórias para contar. Mas, basicamente, é a burocracia e também de onde vem isso? Pelo jeito que o negócio nasceu. Por exemplo, um fazendeiro, no curto prazo, claro, tem uma regulação fiscal quando é pessoa física, paga menos imposto. Só que me diz uma coisa, um fazendeiro, quando começa a crescer, e, por exemplo, tem 10, 15 matrículas, tudo no mesmo guarda-chuva, na mesma pessoa física. Se acontecer algo, aquele guarda-chuva cai para baixo. Diferente de um fazendeiro, por exemplo, pagar um preço um pouquinho mais caro, ter uma holding, estruturar a holding, que cada empresa, cada LTDA abaixo do guarda-chuva da holding é dona de uma matrícula do negócio. Se você arremata um financiamento amarrado a uma matrícula, as outras, vamos dizer, matrículas são salva, porque estão todos no guarda-chuva com cada empresa. Se você faz isso na pessoa física, vira todo um bolão. É isso que é o maior problema econômico hoje de estruturação do agronegócio. É aí que a gente vai intervir. Eu diria que, Márcio, olha, 90% dos nossos clientes são fazendeiros entre 5 e 20 mil hectares, onde se pessoa física. Olha, Matheus, a gente está vendo aí, na verdade, né, exemplos práticos de como nós temos leis que travam, né, os negócios do agro, e a gente sabe muito bem disso. É por isso que a eficiência jurídica, junto com segurança jurídica, é necessário para o produtor plantar e criar no mundo inteiro, não é diferente no Brasil, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que existem muitos absurdos, né, do ponto de vista que param, às vezes, uma operação do tamanho que o Alessandro está trazendo aqui para a gente, exatamente pelo fato de não estarem preparados. E a gente também acompanha, Alessandro, você muito bem, ao mesmo tempo, que dentro da porteira já há aí, por parte do empresário rural, né, e até mesmo da sua sucessão, ou seja, de filhos, de parentes, que estão mais próximos, uma gestão mais eficiente, né? Já há um caminho bastante percorrido nesse sentido, e tem muita terra ainda para percorrer, para que efetivamente fique dentro de parâmetros internacionais, né? Já que você deu o exemplo de uma terra com várias matrículas, por exemplo. Então, assim,
se preparar dentro da porteira, ou seja, dentro da fazenda, para até mesmo tomar crédito fora, que esse é o nosso assunto de hoje, por exemplo, ele é muito importante, porque ele vai reduzir o tempo, e reduzindo o tempo, reduz também o custo, né, da operação. Sim, Márcio, eu pessoalmente estou fazendo uma parceria estratégica, porque hoje a Chator trabalha só no funding, então estou fazendo uma parceria estratégica para poder abrir uma holding histórica, trazer essa holding dentro do Brasil, e a holding vai ser focada na reforma tributária, na estruturação tributária. Então, tu imagina, eu entro como a Chator na área de funding, mas também tenho uma holding com outros parceiros estratégicos, parceiros internacionais, aonde a gente reforma todos os tributos da empresa. Então, faz toda uma reestruturação patrimonial também, mas também toda a reestruturação tributária. Então, ajuda o fazendeiro também a sair naqueles tributos que eles têm que pagar, se reestruturar, e se precisa também fazer uma holding, colocar um plano estratégico, uma sucessão patrimonial, e acompanhar também o fazendeiro, porque ele necessita disso nesse processo, tá? Isso é muito bom, né, Matheus? Porque a gente tem percebido aí o quanto o mundo... Eu vou até refazer, enquanto o mundo lá fora se reestrutura ou se estrutura para fazer negócios com o Brasil, porque sabe da importância agropecuária do Brasil, o próprio Brasil, por vezes, não se organiza, né, a tempo de atender essa demanda internacional. Com certeza. Eu vejo que esse é um dos grandes gaps aqui que a gente tem dentro do nosso sistema, não só essa crise que é estrutural, mas também uma crise de informação. Então, com essa sucessão iminente dentro da porteira, eu vejo que essa pauta está sendo muito discutida e debatida aqui no Brasil. Muitas vezes, né, os filhos desses produtores que são não primários, mas talvez assim mais arcaicos, eles já trazem uma informação, já trazem uma preocupação, e isso vem demandando não só do mercado de capitais, como também dos modelos jurídicos, justamente para tentar ajudar. E isso que você disse, Márcio, da falta de estrutura interna para talvez dar vazão a demandas do exterior, é algo que assim, é preocupante, mas eu vejo até com bons olhos. Assim, eu estive presente nesses últimos 2 anos em diversas feiras, conversei com muita gente, tenho muitos amigos que são produtores, muitos clientes que são produtores, e eu vejo que há já aqui no Brasil uma preocupação muito grande com essa profissionalização do agronegócio. Então, também fiz alguns contatos com pessoas, né, que estão se especializando na formação de sucessores, na formação de times voltados exclusivamente para o agronegócio. Eu acho que isso é muito importante. Muitas dessas pessoas foram até os Estados Unidos para trazer alguns modelos de implantação dentro da indústria que já são implantadas, né, na indústria norte-americana, trazendo para cá, porque todo mundo sabe, eu que sou do mercado financeiro, entendo que o mercado norte-americano já é muito mais consolidado, muito mais desenvolvido, e essa integração global é muito, muito legal, muito produtiva, muito importante. Então, tendo esse feedback do próprio Alessandro, que querendo ou não, é um cara mais do que internacional, né? Um europeu que trabalhou aqui nos Estados Unidos, atua no Brasil. Então, cara dos 3 cantos do mundo aí passando um feedback que está corroborando com o que eu estava pensando. Então, achei muito legal, muito importante essa participação. Legal. Ô, Alessandro, a gente falou aí de taxa de juros, falamos de inflação, falamos de PIB, falamos um pouquinho, né, da conjuntura econômica, na verdade, que movimenta toda essa economia por trás também, obviamente, da agropecuária, apesar que, né, como você bem disse, a gente responde aí só esse setor responde por quase 1/3 de todo o produto interno brasileiro. Mas vamos lá, eu acho que para a gente até chegar próximo do final do episódio, e para quem está acompanhando a gente até agora, porque daqui a pouco eu vou te perguntar se pegar dinheiro fora do Brasil é um PodPay positivo ou um PodPay negativo, e você vai contar para a gente, mas daqui a pouco. Fala um pouquinho sobre essa questão, por favor, do dólar.
como é que é, a gente sabe que o produtor rural brasileiro fica sempre de olho, obviamente, né? Não só em bolsas americanas, mas também na cotação da moeda estrangeira. Ao contrário, também é verdadeiro, ou seja, o americano também fica de olho na cotação do real ou de outras moedas estrangeiras para fazer bons negócios? Então, o americano que tem investimento no Brasil, com certeza, ele avalia o risco dólar real. Por quê? Porque quando ele chama o capital todos os anos de volta nos Estados Unidos com os investimentos que o americano fez no Brasil, tem uma conversão de real para dólar. Então, isso aqui influi com certeza qual é a previsão futura do dólar real, tá? Agora, o brasileiro, por que olha basicamente o dólar? Porque o preço dolarizado, tá? O preço da commodity dolarizado, especialmente porque o preço dos insumos é dolarizado. Então, significa o quê? Que não muitas pessoas se tocam nisso, tá? Não é só o preço de revenda de soja. O dólar diminui, mas também o preço dos insumos diminui. Se o dólar aumenta, também o preço dos insumos aumenta, porque os insumos são dolarizados. Os insumos vêm de fora. As matérias-primas dos insumos vêm de fora. Então, isso é muito importante. Muito bem. E a gente sabe que o Brasil está correndo literalmente igual cachorro, né, atrás do rabo para tentar resolver uma questão, até porque quando a gente teve a guerra lá atrás, no começo, né, há um ano praticamente na guerra da Rússia, do início da guerra da Rússia, o Brasil ficou muito preocupado com essa questão, porque boa parte dos insumos, né, vinham também desse país e isso poderia causar aí uma crise até alimentar, né, muito eminente. Então, é importante ficar também de olho, não só em soluções, vamos dizer, caseiras, o que a curto prazo, talvez a médio ainda seja bastante impossível, mas efetivamente na cotação da moeda da compra, porque o exportador brasileiro, o produtor que é exportador, ele ganha dinheiro quando o dólar está alto, mas na hora de comprar o insumo, ele paga o dólar também alto, então acaba literalmente sendo ali, né, uma balança, uma gangorra que precisa ficar muito de olho. Bom, Alessandro, vamos lá. Vou te fazer uma pergunta que eu acho que é importante para o nosso PodPay. Esse é o nosso selo, na verdade, de qualidade, junto aos nossos entrevistados, que são especialistas na área. Então, a pergunta para você exatamente nesse sentido é: obter recursos financeiros fora do Brasil é ou não é um bom negócio para o produtor rural brasileiro? É um PodPay positivo, na sua opinião, ou um PodPay negativo? Então, se a receita é dolarizada, é positivo. Se ele não tem receita dolarizada, é negativo. Na maioria dos fazendeiros do middle market que não tem receita dolarizada, é sempre mais conveniente pegar crédito em real. Muito bem. Agora, Matheus, a gente está se encaminhando aqui para o finalzinho do nosso episódio do PodPay e, ao mesmo tempo, agradecer aqui, né, ao Alessandro bater papo aqui conosco sobre esse assunto, que ele realmente é muito importante para as economias, né, de vários países produtores, e nós temos algo muito em comum, porque você fala aí do Brasil, a gente está falando aqui da América, e nós temos um cliente em comum que é a China, ou seja, Brasil e Estados Unidos, apesar de parceiros, né, são também concorrentes, porque os dois querem vender para os chineses, né? E, aliás, não é nem Brasil e nem Estados Unidos o maior produtor do agro, não, é a própria China também. Exatamente. Com certeza, três potências, né? Três grandes players aí, não só do mercado agro, mas do mercado em geral. E realmente, Alessandro, queria agradecer a sua participação, a conversa. Foi muito interessante, conseguiu tirar diversas dúvidas minhas, me colocou algumas pulgas atrás da orelha ali para estudar um pouco mais sobre determinado assunto ou outro. Essa questão que você falou do middle market é muito importante, até porque eu acredito que, assim, apesar da grande parte produtiva do Brasil tá concentrada em alguns grandes players, o middle market também funciona, também tem diversas necessidades e demandas, e a gente precisa trazer solução para eles. Então, entendendo aí de você, que é um especialista na área, que atua nessa parte de captação de recursos no exterior, passando esse feedback, já direciona um pouco da nossa atuação aqui também. Então, agradecimento especial a você. Márcio, mais uma vez, muito obrigado.
Hoje não estou com a minha cuia de chimarrão, remetendo aí à tua terra, mas saindo do estúdio aqui, com certeza, preparei a minha cuia e matearei, lembrando do grande amigo aí nos Estados Unidos. Aí, legal, Matheus, bacana. Bom, Alessandro, obrigado aí mais uma vez. O Alessandro é um amigo de muitos anos e, ao mesmo tempo, é um profissional sem igual, né, no mercado, não só no mercado americano, mas no mercado brasileiro e mundial. E eu acho que quem se preocupa, na verdade, com as economias mundo afora, Alessandro, acaba muito diretamente contribuindo, na verdade, para o bem-estar de todos, porque a gente está falando, né, de famílias ao redor do mundo, na verdade, que dependem de um café da manhã, do almoço, de um jantar, de um alimento na mesa para a nossa sobrevivência. E ele só é produzido com recursos, com dinheiro. Alimento não nasce na árvore, né? A caixinha de leite não vai direto para a caixa para a estande do supermercado, ou seja, tem um produtor rural por trás de tudo isso. E é importante a gente lembrar que também por trás de um produtor rural tem toda essa engrenagem econômica que precisa funcionar. E é uma engrenagem literalmente muito complicada. E, ao mesmo tempo, torcer para São Pedro, porque a gente fala da economia, dos números, das possibilidades, das oportunidades, mas se São Pedro não participar, não colaborar, não trouxer chuva na hora certa e água na hora certa, nada funciona também. Exatamente. Obrigado, Márcio, pela confiança, tá? Obrigado você mais uma vez aí, até a próxima oportunidade, Alessandro. Obrigado, valeu. Abraços. Obrigado a vocês. Valeu, tchau. Tchau, Matheus. Tchau para você também. Obrigado aí pela sua audiência aqui conosco no segundo episódio do nosso PodPay. Como disse o Matheus lá no início, família PodPay, chega junto aqui com a gente.